Evangelho do dia. Olá, você está no canal Zion Linhares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus bem-aventurados irmãos e bem-aventuradas irmãs, nosso evangelho de hoje está em Marcos, no capítulo 9, versículo 2 ao versículo 10. Logo de início, Marcos conta que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte. Isso é bom que a gente fique consciente que quando a gente for para algum lugar, a gente também chame pessoas da confiança da gente, pessoas que venham nos ajudar, pessoas que venham a dialogar com a gente e juntos viverem momentos sagrados. Então Jesus levou eles 3 para o alto de uma montanha e lá transfigurou-se. O que é transfigurar? Jesus ficou mudado, a roupa ficou tão branca, o local ficou aquela beleza, aquela coisa gostosa, né? Aquela coisa realmente de Deus. E por que Jesus transfigurou-se? Né? Para mostrar a Pedro, Tiago e João como seria, né, a ressurreição, como seria a nova vida de Jesus. E ali, naquele local, esteve presente Elias e Moisés, que representava a lei e os profetas. E ali conversaram um pouco com Jesus. E Pedro, vendo e gostando de estar ali, porque ali era um local muito cômodo, né? Muito gostoso, muito maravilhoso, muito tranquilo. E Pedro, como sempre, né, pediu a Jesus: Senhor, é bom que a gente faça aqui 3 tendas, uma para você, uma para Elias e outra para Moisés. Se entende que nesse momento Pedro estava o quê? Querendo sair da vida difícil, querendo ficar ali naquela montanha, como a gente diz, de boa, né? Não queria enfrentar as outras coisas, porque Jesus já tinha falado que ele teria que sofrer, né? Ele teria que apanhar, ele teria que passar por um julgamento injusto e que ele teria que ser crucificado e morto, mas só que ele ressuscitaria. Então essa ideia de Pedro, para que Jesus ficasse ali com os apóstolos, não era isso que Jesus queria, de maneira alguma. Só que Pedro estava dizendo aquilo, mas estava com medo. Mas de repente, diz a palavra de Deus que saiu da nuvem, né, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz.
Então foi exatamente o que Jesus queria que esses 3 discípulos, né, 3 apóstolos, soubesse o que ia acontecer depois da morte. Então, depois que Deus disse isso, né, através dessa nuvem, a nuvem sumiu, acabou tudo, ficou só Jesus ali, a transfiguração pode-se dizer que acabou, e aí Jesus convidou, vamos descer a montanha. Mas Jesus ordenou, pediu aos 3 que não contasse nada a ninguém daquilo que eles viram ali. Ali era só para eles terem a certeza que Jesus ali era homem feito Deus, mas que ele mostrou ali a pessoa de Deus. Naquele momento ele estava mostrando, tá aqui, ó, como é que eu sou. Como é que eu sou? Eu sou assim, mas lá junto do meu Pai. E ele pediu, olha, não contem para ninguém, mas disse, só depois que eu ressuscitar dos mortos. Mesmo dizendo isso, os apóstolos parecem que ficavam atordoados, né? Eles não entendiam bem o que Jesus estava falando. A palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à vida nova. Então leia a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus? E este não é senão o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projetos, o caminho da obediência total e radical aos planos do Pai. Olha, plano total e radical de obediência. Você conhece o plano de Deus para nós, para você? Então, radicalmente siga este plano que você não vai se dar mal. Se você não está bem na vida, se está sofrendo, se está passando alguma coisa ruim, está complicado, está sem emprego, está doente, está sendo perseguido, seja o que for, então siga o plano de Deus. Não basta estar cristão, é preciso ser cristão, transfigurado no modelo que é Cristo Jesus. No momento que você assumir a pessoa cristã, você vai passar dali a ser transfigurado. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, vixe, como você mudou, como você está melhor, como você está bem. Faça a experiência, faça a experiência. Deus disse, este é o meu filho muito amado, ouviu a voz do Pai, que se fez ouvir no meio das nuvens, e a presença de Elias e Moisés, representando ali, eu digo mais uma vez, a lei e os profetas, é para nós uma manifestação de que a palavra de Deus é quem deve direcionar a nossa caminhada aqui na terra. O Pai nos recomenda ouvir o seu Filho amado. Você tem ouvido? Nas suas orações você fala e fica em silêncio, esperando que Deus fale com você também? Porque Ele sabe que só Jesus tem para nós as palavras que trazem vida eterna. Às vezes nós, como Pedro, queríamos nunca ter que descer e desejaríamos armar uma tenda e ficar na glória, né? Vendo Jesus transfigurado, contemplando a sua beleza. Olha, precisamos, porém, descer para enfrentar dificuldades que nos esperam cá embaixo, onde há insegurança e incerteza. Antes de ressuscitar, Jesus passou pela paixão, morte e sepultamento. Nós também, para ressuscitarmos, precisamos descer do Tabor, a fim de enfrentarmos a realidade da nossa vida. Pela palavra, já temos consciência de que o Cristo ressuscitado é a garantia que temos para com Ele subirmos ao monte e depois descermos na certeza de que sairemos vitoriosos. Nunca vamos ser derrotados estando com a Trindade Santa, estando conhecendo a palavra de Deus, estando em oração com Deus. Lembro, estamos na Quaresma e é um momento muito forte para que a gente siga todos os dias e participe da Santa Missa, para a gente ouvir as leituras, ouvir o Salmo, ouvir o Evangelho, para que a gente aprenda, para que a gente compreenda e para que a gente viva. E assim você, com certeza, você vai perceber que sua vida vai ter
grandes melhorias. A sua família, a sua empresa, seja lá o que for, a sua saúde, você vai perceber que realmente mudou. Fique com Deus em minhas orações e reze o Santo Terço Mariano e participe também da Santa Missa diariamente.